Paz, pessoal, tudo bem? Unity Podcast, mais um vídeo aqui rolando. Estou com duas convidadas e elas fazem parte do Ministério de Dança aqui da nossa igreja. A gente tem muito assunto bacana para estar conversando hoje com vocês. Então, antes de mais nada, queria que elas falassem, se apresentassem aqui para vocês. Paz seja convosco, então. Meu nome é Samara, eu sou professora de Educação Física e sou líder do Ministério de Dança El Shaddai desde 2018. E eu me identifiquei com a dança na faculdade. Eu comecei na dança como professora de dança escolar e depois disso o meu chamado foi mudado por Jesus e hoje eu danço só para Ele. Amém. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Maria Heloísa. Eu faço parte do Ministério de Dança desde os meus 2 anos de idade, então já tenho uma caminhada longa por aí. E eu creio que o Senhor nos colocou nesse propósito, nessa missão, e grandes coisas vão acontecer através das nossas vidas. Então, nós queremos compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês e mostrar para vocês o quanto Jesus é lindo. Amém, glória a Deus. Isso aí, a gente vai falar alguns assuntos aqui, né? Mas, primeiramente, queria que vocês falassem para nós, né, quem está assistindo, sobre a dança. É uma forma de adoração, né, para quem não sabe. E como que ela aparece na Bíblia, biblicamente? As danças existem como na igreja? Tem vários versículos, várias passagens que falam sobre a dança na igreja, enfim, na Bíblia. Mas o que eu mais me baseio é que está escrito: louvem ao Senhor com danças. Isso se resume a todas as coisas, porque se nós somos corpo, alma e espírito, nosso corpo também precisa adorar o Senhor. E ele deixa muito claro em Salmos: louvem ao Senhor com danças. Para mim, não tira qualquer questionamento, na verdade. Ele é muito pontual quando diz que louvem ao Senhor com danças e é isso. Tem mais versículos que falam, né? Tem também a passagem do Mar Vermelho, onde Miriam dança, cruza o mar, né, a divisa dançando, né? Na presença de Deus. Então é uma forma de adoração, né? Sim. Conforme a palavra nos instrui. A primeira passagem bíblica que fala sobre dança é com Miriam. E também tem em Jeremias também fala sobre dança e tem um versículo que fala: transformaste o meu pranto em dança, né? Então ele é uma transformação que o Senhor faz em nós e é uma forma que nós exultemos Ele, né? É uma forma de devolver para Ele o que Ele faz por nós. Sim. E o que é uma pessoa assim, digamos, mas o que eu preciso para fazer parte do ministério ou para dançar? O que é o importante para fazer parte desse ministério? Bom, então, o que nós entendemos por isso? Todas as pessoas que elas têm a certeza no seu coração que elas querem entrar em ministério, elas precisam primeiramente ouvir a voz e o direcionamento do Senhor. Porque a partir do momento que você entra no ministério só porque você acha aquilo que aquelas pessoas fazem dentro dele é bonito, as suas concepções sobre o que é aquele ministério já estão equivocadas. Então, primeiramente, você precisa ter certeza no seu coração que o Senhor te chamou para fazer aquilo, você entender a importância do ministério de dança e você estar preparado espiritualmente para enfrentar essas batalhas. Porque assim como qualquer outro ministério, desde a intercessão até a palavra, o louvor, todos eles têm, né, o seu preço. E esse ministro precisa estar preparado para enfrentar, né, essas batalhas e pagar esse preço. Exatamente, o que a gente precisa entender é que nós estamos ali para servir, né, também. Nós somos co-herdeiros com Jesus, mas nós também somos servos. Então, nós estamos para servir a igreja e nós temos que ter esse coração de servo, porque nós fazemos pelo outro, né? Aquilo que o Senhor derrama em nossas vidas, fala primeiro com nós e confronta-nos primeiro para depois confrontar outras pessoas. E às vezes as pessoas acham que é só um figurino bonito, é só uma maquiagem, é só um penteado, e não é. Precisa ter renúncia, precisa ter sacrifício, precisa de muita oração e jejum, precisa estudar a palavra, precisa estudar dança, porque anda junto, né? É o espiritual e a técnica. Não tem como você só ter a técnica e deixar o espiritual de lado, porque você só vai funcionar no ministério. Então a pessoa precisa entender que ela precisa fluir em um ministério, não funcionar. Eu sempre dou o exemplo da caneta. A caneta ela também serve para amarrar o cabelo, mas não é a função dela. Ali ela está funcionando, mas ela foi feita para escrever. Então, o ministro de dança precisa entender que se ele quer fazer parte, independente de qualquer ministério, se você está no louvor, se você está na dança, se você está varrendo a igreja, você precisa ter um coração de servo e um coração de adorador. Então, você louva a Deus com o seu corpo também. Você louva a Deus com a sua vida. E tudo que a gente passa na igreja, para a igreja, nós precisamos ser fora dela também. Porque às vezes as pessoas colocam uma máscara e acham que, coloquei um figurino, eu sou um adorador. E não é assim. Porque a adoração, ela vem de dentro, né? Ela é o que você vai fazer no altar. É um reflexo da sua vida. Precisa ser assim. Porque senão, é que nem a mãe falou, está equivocado as suas concepções. Se você acha que você está ali para ser uma estrela da igreja, se você está ali para chamar atenção, para entreter os olhos das pessoas,
a concepção da pessoa já tá errada. Então precisa primeiro ter esse chamado, né, para dança, assim como uns são chamados para a palavra, outros são chamados para o louvor. O chamado para dança é que precisa arder no seu coração. Né? Porque às vezes as pessoas entram para o ministério de dança tentando se encontrar em algum lugar, que já aconteceu. Aconteceu de pessoas estarem entrando no ministério, tentando se encontrar, e depois elas entenderam, né, com o passar do tempo, que aquilo não era para elas, e elas se encontraram em outros ministérios. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que também isso serviu de instrumento para abrir os olhos, né, da pessoa, para ela se encontrar no reino e se encontrar no corpo. Mas o problema é quando a pessoa ela entra e sai do ministério e ainda não se encontrou, porque a identidade dela em Cristo ainda não foi estabelecida. Entendi. É muito parecido com o Ministério do Louvor, na verdade, né? Porque tem muito a ver, né? Tem muito a ver com a questão de preparo espiritual, técnica também. E tem uma coisa que eu falo muito, eu falo bastante com o pessoal que faz parte do Louvor, que eu acho muito importante, um trabalho que as meninas que eu vejo elas fazendo, é a parte de estudar e entender a palavra. Porque não basta apenas nós que estamos aqui dentro de uma igreja, que se chama Casa de Deus, né? O povo que se chama pelo nome dele. Não conhecer, a maior herança, né, em conhecimento que ele já nos deixou, que é a Bíblia. Então, não fica a gente está fazendo o que ele sem saber o que está fazendo, sabe? Sem ter propriedade do que está fazendo. Por isso que eu acho que é muito importante nós estudarmos bastante a palavra e ter propriedade, para que lá fora não sejamos enganados, né? Para que não sejamos muito manipulados também, e entenda discernir também, né? O que é o certo, o que não é o certo. E também ser instruído, né, na palavra a como conduzir, né, o nosso ministério. Então eu acho que é primordial, cara, primordial, não só pro líder, porque tem gente que acha que o líder que tem que ser o cara que domina, nós vamos junto com ele, né, segurando a cordinha ali e puxa. Não, o ministério tem que ter esse conhecimento, porque o líder sozinho não faz nada, né. E eu acho muito importante o estudo da palavra para poder usar isso, né. E eu vejo que é a mesma importância para vocês, e não é só a palavra, né, é espiritual, é santidade, é jejum, oração, preparo. A gente falou também aqui no podcast com o Cid, né, referente ao chamado, né, e a gente toca novamente esse assunto. Então é algo muito importante, a gente tem que ter esse entendimento do nosso chamado, porque nós não seremos, né, cobrados ou avaliados para Deus pelo que fizemos, e sim pelo que Ele nos criou para fazer. Então, se Ele não me criou para fazer determinada coisa, é porque não estou no caminho, não estou no propósito que Ele me criou para ser aqui na Terra, entendeu? Então nós seremos cobrados, né, no céu, né, porque Ele nos criou aqui na Terra. E ali a questão que tu falou do líder, o ministério ele precisa entender que o líder ele está formando eles como líderes. Então todos que estão no ministério não significa que eles estarão sendo liderados para sempre. Então ele tem que, geralmente, né, tem esse líder como exemplo, mas um dia poderá ele ser líder. Hoje eu estou um líder, daqui uns dias pode ser ele. Entende? Então a gente está em um processo, eu vejo que o Senhor nos direcionou de um tempo para cá, e a gente está formando lideranças dentro do ministério, porque daqui a pouco eu não estou mais, mas o ministério não para. Né? Teve a época ali que eu fraturei o meu punho, pelo tempo passado, o ministério não parou, era pré-congresso da igreja, e o ministério foi sozinho. E não é mérito meu, é mérito do que o Senhor tem derramado sobre nós, é mérito do esforço delas também, né? E é preciso entender isso. Eu vejo que as pessoas às vezes ficam muito acomodadas em cima da liderança. Aí o líder não tem ensaio, o líder não flui, não sabemos fazer, chega no ensaio, fica um olhando para o outro, não sabe o que fazer, né? Então é importante que a pessoa também desperte a liderança dela. É importante que ela também tenha responsabilidade. E também vai do líder, né, delegar funções, que isso é outra história, né? Para não sobrecarregar, cada um tendo uma função dentro do ministério, ele se faz parte do ministério, se sente funcional dentro do ministério e ajuda o líder a levar aquilo também. Eu acho muito importante isso, que não é sobre um, né? É sobre o corpo. Então todos têm suas funções, todos têm suas responsabilidades e cada um busca por si. É o que a gente fala que a gente não dá, né, o que a gente não tem. Então cada um tem que buscar aquilo, entende? Tem que buscar se aperfeiçoar em Deus, se aprofundar na palavra. A oportunidade está sendo dada, o estudo está sendo dado, entende? Está sendo ofertado. Agora, se a pessoa não quer, é com ela e Deus, entende? Mas a gente não precisa entender realmente quem nós somos em Cristo, porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós não paralisamos, entende? Nada pode nos parar. Eu sempre digo que cada luta, cada pressão que vem, acaba nos fortalecendo mais. Nós somos humanos e às vezes a gente pensa realmente em desistir, em parar, mas nós precisamos entender, quando a gente entendeu quem é em Cristo, alavanca, sabe? A pessoa às vezes ela não entendeu a identidade dela, exato. Não tem a identidade dela estabelecida, aí vem qualquer coisa, já pensa em parar, porque não existe. Começa, né, ter esses pensamentos. É verdade. Então precisa se fortalecer. Na verdade, a identidade ela tem que vir antes do chamado, né? Você primeiro, vamos supor, a pessoa veio na igreja hoje, né? Ela começou a congregar, enfim, ela começou não a congregar na igreja, mas ela começou a querer conhecer mais de Deus. Porque se congregar na igreja parece que fica o nosso time, né? Parece que é um time de futebol, vem para o nosso lado. Não, ela começou a buscar e conhecer mais de Deus, né? Independente de qual igreja, enfim. Primeiro passo
que é importante, né, se instruir, se mostrar para ela é quem ela é para Deus e quem Deus é para ela. Entendeu? O primeiro passo, a identidade nossa em Deus que nos revela propósito, chamado, o que tem que mudar, o que não tem que mudar, como tem que me preparar. É identidade. É que eu falei a última vez aqui, não adianta tu pegar um cachorro e colocar no meio de um monte de ovelha. Entendeu? Ele não sabe quem ele é. Ele tá perdido, ele tá ali. Então no momento que ele diz, não, é ovelha, entendeu? Ele vai se comportar como ovelha, né? Tem esse... Nós temos essa capacidade, né, de entender a gente tá e começar a ser moldado conforme os outros ao nosso redor, né? Então a identidade, aí a gente vai entender o nosso chamado, é tudo um relacionamento com Deus, né? Não é uma coisa assim, não, entrei hoje, amanhã, Deus falou comigo, na dança, eu vou ministrar domingo. Né? É um relacionamento, com preparo, né? Ninguém tá preparado, né? E o Senhor disse assim também, vem pra mim preparado. Não, ele disse assim, vem como está. Exato. Aqui comigo, mas deixa pra mim. Foi. É importante ressaltar que essa questão do preparo, ele não é só para as pessoas que pensam ou que recentemente entraram no Ministério de Dança ou em qualquer outro ministério da igreja, porque nós mesmos ministramos há muito tempo. Sim. E a gente deve se preparar, Sim. né? Porque a palavra nos diz que nós temos que nos preparar, que nós temos que entregar o nosso melhor para o Senhor. E se a gente não exercitar, se a gente não buscar, se a gente não se aperfeiçoar, né? A gente não vai estar se preparando conforme a vontade do Senhor, que Ele tem para nós, né? A gente não vai conseguir receber o que o Senhor tem de novo e a gente também não vai conseguir entregar a nossa melhor adoração. Exato. Até porque ninguém entra perfeito em ministério. Quando Jesus ele chamou seus discípulos, os discípulos estavam em situações, né, mundanas, né? Eles não conheciam Jesus. Mas com o passar do tempo e dos anos, eles ficaram com Jesus, eles foram sendo moldados conforme o caráter de Cristo. E é por isso que a gente acha que tem gente que acha que eu entrei hoje, nem que você falou, semana que vem já posso ministrar. Gente, é um processo, é uma maturidade espiritual que precisa ser adquirida. Entende? Maturidade. E aí a pessoa acha que já tô um ano na igreja, tô top. E não tá. Não tá. Porque Pedro andou com Jesus, né? 3 anos. Jesus olhou pra ele, quando vocês se converteram? Gente, andando com o próprio Jesus, e Jesus fala isso. Tipo, meu Deus, até agora 3 anos eu tô convertido. Na semana que vem. Exatamente. E é a música pelo Vendo Espírito milagre, Santo. vendo Jesus crucificado, sabe? Não, vendo Jesus crucificado não, porque foi antes que ele falou essa frase. Mas vendo os milagres, vendo tudo que Jesus, tipo, entendendo que ele era o Filho de Deus, o cara não tinha escolha. Não estamos aqui falando mal de você não, Pedro, não é isso. Mas é que assim, ó. É que assim, cara, a gente não é uma coisa fácil, cara. Nós estamos aqui, não, mas... Pega uma referência bíblica pra ti, uma referência no louvor ou em qualquer ministério que você tenha afinidade. Não é fácil pra aquela pessoa estar lá, cara. Não é fácil, tem muito jejum e muita oração. Falávamos aqui também com o Cid que ninguém olha pra tua trajetória, pro teu contexto. Tipo, vamos supor, o Júnior tá lá no altar, tocando e tal. No meu caso, se for fazer a conta, eu comecei com 10 anos, cara, na minha vida musical. Eu estou com 30 anos hoje, dando 20 anos pra estar ali. Não que precisa se ter 20 anos, mas tudo que aos olhos dos homens a gente aparenta ser, porque para Deus somos todos iguais, tudo isso é graças a muita carga, muita experiência, muito conhecimento, muita busca, muito preparo, capacitação e maturidade para se fazer. Os pastores, a mesma coisa, todos os líderes, todos os ministérios. Então, você não é mais por isso e você não é menos por isso. Ninguém é perfeito. Exatamente. Porque vai ter aquele cara que vai entrar amanhã, ou aquela menina que vai entrar amanhã, né, no ministério, e ele vai ter algo para te ensinar ou para agregar que você não tinha nem ideia que aquilo é possível, entendeu? Porque quem usa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é bem... Ele usa os que não são para confundir os que são. Então, às vezes, pode entrar uma pessoa do nada, assim, se converter, batizar e começar a ser usado, e a gente, tipo assim, meu Deus, é tanto tempo, né? E é porque ele faz isso justamente pra gente entender que nós temos o mesmo valor pra ele. E cada um tem um processo, né? Tanto que em Atos de Pentecostes, essa questão do processo começou ali depois que veio o Espírito Santo, né? E aí, às vezes a pessoa tá ali batalhando, mas não vou. É um processo, a gente tem o tempo para todas as coisas. Quando Jesus foi, ele falou, fiquem em Jerusalém, orem, se consagrem. Então, era um processo que eles tinham que passar, e nem todos ficaram. Muitos, né, saíram, ficaram apenas 120, e foram 120 que foram batizados pelo Espírito Santo, e depois disso é que eles foram, né, pelas nações. Então, às vezes a gente precisa parar, receber e depois ir. Às vezes a pessoa entra, já quer ir, né, já quer dar, mas nem recebeu ainda, né. Então precisa primeiro receber. Muita gente que entra ontem, que, por exemplo, sei lá, tem uma facilidade para alguma coisa. Por exemplo, para um músico, ou o cara tem facilidade, né, na questão da... Pra falar em público, né? E daí já quer pegar a Bíblia, já quer... Não é bem assim, cara. Tem todo o preparo, porque o que a gente tá fazendo não é uma coisa carnal, é uma coisa espiritual. E o espiritual precisa ter esse preparo, essa maturidade. Porque senão é um tapinha e você cai, cara. É um tapinha e você cai, você chora, você volta pro colo da mãe, e é exatamente isso. Pra quem já sofreu, por exemplo, batalha espiritual em sonho, vai entender o que eu tô falando. Se o cara não tá preparado, e pode não tá. Eu vou falar uma experiência minha, até conversava com a minha esposa, essa mulher linda aqui, esses dias, que
Ultimamente os meus sonhos de batalha espiritual, que são constantes, cara, tem muita, não estão mais assim dando aquele abalo que eu tinha antes. Porque foi gradual, foi aumentando o nível, ao ponto de que, sabe, assim como aconteceu na palavra também, onde o profeta falou assim, Senhor, abre os olhos dele para ele ver, né? Porque a gente não está preparado para o espiritual. Então, se a gente assim pegar e abrir os olhos agora, nesse momento, a gente vai ficar apavorado, louco aqui, entendeu? Tem que ter uma maturidade, entendimento de como as coisas são e funcionam no espiritual, que tudo provém de lá para cá, entendeu? E assim, a gente consegue levar um paralelo a uma pessoa que entra nesse propósito sem o seu preparo. Porque assim como uma pessoa, por exemplo, vivencia uma batalha espiritual, e às vezes a gente já ouviu falar de muitos casos que as pessoas vivenciam coisas e elas acabam se perdendo, porque aquilo começa a perturbar a pessoa, e a pessoa se perde. Uma ministra que entra no Ministério de Dança sem estar preparada, a partir do momento que você coloca ela ali no campo de batalha e algo acontece com ela, isso também pode paralisar. Então, um propósito, um chamado pode se perder. Então, você que é ministro de dança e o seu líder ainda não está te colocando em tudo ali, mas ela tá ministrando, não. É porque o seu tempo ainda não chegou, você precisa ser preparado espiritualmente. Porque quando nós estamos ministrando, a gente não está fazendo nada mais, nada menos do que transbordando a presença do Senhor. E para nós transbordarmos, para um copo transbordar, ele precisa ser cheio primeiro. Então não tem como um copo transbordar estando pela metade. E se você está pela metade, você não vai entregar nada. Então, são complexos, são difíceis, mas é a verdade. É o que a gente tem que viver, o que a gente tem que buscar. Ser cheios para transbordar a graça do Senhor. Exato. E outra coisa também que eu acho bem importante, cara. Eu falo porque eu acompanho, sabe, alguns preparos, alguns ensaios das gurias, né? Eu acho muito importante essa delegação de função, sabe? E tem muitos líderes que estão sobrecarregados e às vezes por escolha própria, por não querer a função. E eu vou falar ainda mais, tem muita gente que tem inclusive medo de perder a sua liderança, tá? Por, não sei qual é o motivo, mas enfim, perder a sua liderança daí não dá oportunidade, não deixa a pessoa, né? Gente, é reino, gente, reino, entendeu? Se o senhor pedir pra nós passar um pano lá no banheiro, nós estamos indo lá, entendeu? Cada um tem o seu, né? E seu chamado, serviço, enfim, não estamos merecendo, mas assim, o que ele nos pedir, nós vamos fazer, entendeu? E se ele nos tirar, por exemplo, me tirar o dom de música, vou parar? Vou pro inferno, vou perecer? Não, eu não posso parar. Se ele me tirar, né, conhecimento, dom, talento de música, vamos supor, né, nunca vai acontecer, quando Jesus nos perder meus braços, ou minha voz também, que eu também uso para adorar o Senhor, eu não vou parar por isso. Não posso parar por isso, porque se eu parar por isso, daí alguma coisa está errada, entendeu? Então a gente tem que sim alavancar as pessoas do ministério. O líder tem que alavancar. Líder que não alavanca, que não capacita os seus liderados, algum preceito, alguma coisa está errada, cara. Porque Jesus fez isso. Jesus falou no final, farão em meu nome coisas maiores. Ou seja, ele preparou para os caras fazer coisas maiores. Estamos aqui em São Miguel do Oeste, entendeu? Falando daquele que discipulou 12. Exato. Começou com 12. Essa questão que tu falou dos líderes ali, a gente lembra, eu já me lembro aquela passagem bíblica onde Jesus fala para Pilatos, né? Que ele nem estaria ali se Deus não quisesse que ele estivesse. Então, líder, se você está na liderança de uma igreja, se Deus confiou a você essa liderança, busque do Senhor, não tenha medo, sabe? Porque às vezes as pessoas, elas têm medo, né? Elas têm medo de abrir as tendas, né? De aumentar as tendas. Então, não tenha medo, busque do Senhor, leia a palavra, ore, jejue, que o Senhor ele vai te capacitar e vai te dar mais ousadia, né? Porque a gente precisa ser ousado em algumas coisas, né? A gente age pela fé muitas vezes, né? É pela fé que a gente dá o passo e Deus vai provendo aos poucos. E delegue funções, não sobrecarregue, não se sobrecarregue, porque o ministério ele não pode ser um fardo na sua vida, né? Tem que ser algo prazeroso. Tudo que a gente faz pro Senhor tem que ser algo prazeroso, né? A gente precisa fazer com excelência, o que não significa que seja perfeito. É dar o seu melhor, né? Mas precisa ser prazeroso. Então, delegue funções no ministério. Show. Como é que funciona o ensaio de vocês? Vocês começam como? Como é que ele desenvolve? Como é que é, digamos assim, a rotina do Ministério El Shaddai? Tá. Quer falar? Não, pode falar. Nós sempre começamos orando. Nós nos reunimos, oramos, conversamos o que precisa ser conversado, questão de figurino, o que precisa ser acertado nessa questão, exatamente, os avisos, a gente já aproveita esse momento. Quando a gente não está muito em cima das ministrações, a gente tem, não temos nada para ministrar essa dança, né? Então a gente consegue fazer um foco ali nos alongamentos e flexibilidade. Quando nós temos uma data, nós damos preferência, né, para isso, então a gente já inicia o ensaio. Mas é sempre, né, lembrado para estar alongando em casa, porque nós somos um corpo, né? É um corpo que está adorando. Então, assim como o instrumento ele precisa ser afinado, o corpo também precisa ser alongado, né? Para não ter lesão, enfim, para aumentar a flexibilidade, porque deixa uma amplitude mais bonita dos movimentos. Mas aí ensaiamos, passamos o que já foi passado, né? Repassamos, né? Ensaiamos o que já foi ensaiado no ensaio passado. Se estamos em processo de criação coreográfica, nós começamos ali o processo, senão a gente só ensaia o que já está pronto, né? O que já está pronto. O que não está pronto, nós vamos, pensamos, somos em seis cabeças pensando em prol de,
Às vezes flui, né? Às vezes Vai, é mais fácil do que música. E às vezes não. Às vezes nós ficamos ali, meu Deus, o que a gente vai fazer aqui? E uma vai para um lado, uma vai para o outro, e não vai, não vai. Quando em fé, a outra aparece no meio da semana, Deus ministra, e no próximo ensaio já coloca, já encaixa ali. E nós finalizamos o coração também. Quando a gente tá em processo coreográfico, como você me falou, a gente, na maioria das vezes, é num coletivo, né? E a gente pensa, escuta a música, olha o foco, que é a mensagem que a gente quer levar, pensa nos passos que nós podemos ministrar, né, para representar aquilo. E aí, quando a gente tá em processo a gente já finalizou a coreografia, a gente tá ensaiando, a gente foca mais no sincronismo e a adaptação com os objetos cênicos, né? Que também são muito importantes. E também tem um estudo bíblico, né? Que entra na nossa rotina. Então, uma vez por... Antes nós fazíamos... Todo ensaio nós fazíamos um estudinho pequeno, daí cada um levava uma palavra. Só que o que acontecia? Acontecia que são 6 mulheres falando. E 6 mulheres falando dá bastante conversa. Então a gente acabava alongando alguns assuntos e acabava ficando um tempo pequeno para ensaio, né? Não ficava tão proveitoso assim. Então esse ano nós tomamos uma estratégia diferente. Nós fizemos 3 dias da semana, 3 dias do mês, uma vez por semana. E uma noite a gente separa só para estudo bíblico, né? Então nós começamos em Gênesis, estamos em Números. E quando finaliza o livro, eu faço uma provinha para as meninas, na verdade, para relembrar e fixar algumas coisas, né? Nós sempre debatemos capítulo por capítulo, cada uma fala um pouco, e no final nós fazemos essa reflexão, a gente chama de provinha, né? Mas é um estudo, sem consulta, um questionário, para fixar mais aquele assunto, aquele capítulo, enfim. Legal. Essa provinha é top, cara. Eu vou lembrar, inclusive, isso aí, é legal pra você, né? Pra gente, às vezes, tira o sono. Muitas provinhas eu fiz aí. Mas é muito bacana porque a gente testa. Se a gente precisa focar mais no estudo, o que a gente precisa aprender a focar melhor, o que a gente precisa prestar mais a nossa atenção. E se a gente precisa dobrar o nosso tempo de estudo, né? Porque a nota não é pra mostrar quem sabe mais, mas é pra gente ver se o que a gente tem estudado é o suficiente, né? E é importante o estudo bíblico, né? Porque não tem a nossa dança, a 2020 foi que teve um ano de pandemia, né? E daí o Senhor direcionou para que nós viéssemos a fazer um estudo em casa, né? Então, o Senhor, na verdade, deu 6 temas bíblicos e cada menina ia estudar sobre aquilo e criar uma dança coreografada em cima daquilo. Então, é muito importante. A Eva, a primeira a ministrar a dança, ela pegou sobre Noé. E nós fizemos um sorteio. E ela pegou sobre Noé. Então, precisa de estudo. Como é que tu vai montar uma dança sobre Noé, tipo, sabendo só da arca, né, e os animais. Então tem todo um contexto de serviço, de sacrifício, né, e toda essa questão. E, então eu acho muito importante, de suma importância, vamos ministrar sobre cura, libertação, nós temos que entender o que é isso, né, na Bíblia. Precisamos entender quais são os feitos, né. E o Senhor, ele vai direcionando, aos poucos ele vai liberando, mas nós precisamos ter a nossa sensibilidade aguçada, né? É muito importante, porque é um conjunto, na verdade. O estudo com a oração e o jejum, a gente leva junto, né? Junto. Porque não tem como separar um do outro, porque não tem como você só jejuar e não orar e não ler a palavra, e não tem como fazer os outros, né? Então é um conjunto que nós precisamos para que nós venhamos a ser íntimos do Senhor, para que nós venhamos a ser mais sensíveis, porque às vezes as pessoas falam, meu Deus, eu acho tão difícil criar uma dança, mas às vezes é isso, é falta de sensibilidade espiritual. Talvez sim, talvez o Senhor é um momento de silêncio do Senhor, né? Talvez agora não, agora é um momento de... E como é que funciona a criação de dança para vocês? Montar a coreografia, por exemplo? Tá. Sempre nós, no caso ali, quando não é um estudo, por exemplo, a dança do congresso, o tema é acordar, né? Vai ser sobre as 10 virgens. Aí nós temos um foco, né? Um foco. Mas aí, por exemplo, não temos algo em específico para estudar, então nós precisamos orar, porque o Senhor ministrar em nós, né? Eu acho que nós no sentido que a gente precisa orar para fazer uma dança sobre libertação, sobre cura. Então nós vamos estudar isso primeiro, ver uma música que se encaixe com esse tema, com que a gente quer passar para a igreja, né? A gente quer passar para a igreja. Então vamos estudar, vamos buscar uma música. Tá, ouviu a música? Como ela é? Ela é lenta, ela é rápida? Entende? Porque tudo isso influencia na criação coreográfica. Porque se ela é lenta, nós não podemos fazer passos brutos, né? Se é uma dança de guerra, é outro tipo de movimentação. E nós sempre usamos o dinamismo, né, coreográfico. Porque daí não se torna aquela coisa chata de se ver. Porque às vezes as pessoas, a gente precisa, né, atrair a presença do Espírito Santo e as pessoas precisam receber. Mas também é dever nosso prender a atenção das pessoas, porque a dança é algo visual, entende? Então nós precisamos não ficar repetindo 4 vezes o mesmo passo, então cuidar com as repetições, fazer esse dinamismo, entra, sai, dança 2, sai 4, dança todas, sai, entende? Esse entra e sai, a gente sempre busca, né, essa dinâmica, exatamente. Até na questão dos passos, passo alto, passo médio, passo baixo, esses planos, né? Exatamente. Entendi. É bem importante, né? E ter conhecimento também da questão motora, né? Do movimento corporal também, né? Que é muito importante, né? E tudo que tem educação física fica mais fácil, né? Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Tem alguma coisa que contribuiu, assim? A educação física na dança? Pra ti.
Sim, porque eu tive a matéria de dança na educação física, então contribuiu algumas coisas, eu já porque é inconsciente, né, a gente trazer. A gente não ia falar, isso eu aprendi na faculdade, mas é inconsciente, você é uma carga que você traz, uma carga de conhecimento que você traz. Eu acredito que sim, essa questão de música eu aprendi lá, questão de planos eu aprendi lá. Então, é algo que contribuiu, eu não cheguei crua no Então é ministério. importante que tem essa busca de conhecimento Sim. paralelamente, né? Sim. Para conseguir botar mais, né, ser mais eficiente no trabalho que vocês fazem, né? Exato, porque Então, assim como a é dança espiritual, prepare também, busca conhecimento à parte, busca um curso, algo referencial na dança, né? E, se possível, filtrar, né, músicas, né? E também ministérios, né? Ou, enfim, professores que sejam, né, de adoração ao Senhor, isso vai ser muito mais edificante do que... exato, porque é espiritual, mas é técnico também. Exatamente. Então, não é, e a gente está dizendo para o Senhor, então não é de qualquer jeito. Claro que nós não entramos, né, com a maior técnica, no nosso ministério não tem nenhuma bailarina formada, né? Mas o Senhor, ele vai dando direcionamento, ele vai nos aperfeiçoando. E nós temos que buscar, e é ensaio. Não sei fazer esse passo, vamos lá. É repetição, e é buscar fazer. Né? E como é que funciona, tipo, o que vocês usam na meditação? A roupa, os tecidos, enfim, como é que vocês têm um critério? Sim, nós temos alguns critérios base. Nós temos, por exemplo, uma roupa base. Dependendo do estilo de roupa que nós vamos usar, a gente vai usar uma blusa preta por baixo, uma calça preta, porque nós cuidamos dos mínimos detalhes, assim. Quando se fala de figurinos, nós estudamos sobre a transparência, né? Porque nós sabemos que nós precisamos estar completamente puras e que nós precisamos só a nossa adoração ser o enfoque dali. Então a gente já começa trabalhando nisso, né? Da forma que a gente vai se vestir e tudo mais. Nós estudamos as cores, porque na dança cristã as cores têm um significado, então eu não posso representar numa dança de cura com roupa preta, por exemplo, porque a roupa preta ela nos traz a ideia de pecado e de morte. Então como é que eu vou ministrar a cura sobre alguém representando o pecado, a morte? Então nós vamos utilizar uma roupa vermelha, que simboliza Jesus, que simboliza o amor. Nós vamos utilizar uma roupa branca, que simboliza o Espírito Santo. Então a gente tem esse estudo das cores. Nós procuramos sempre usar coisas com brilho, chamativas, porque isso também é atração aos olhos. Sim. E o nosso objetivo é que as pessoas prestem atenção na nossa adoração. Mais uma vez ressaltamos que não é a nossa dança, mas a nossa adoração. Né? Eu acho que é basicamente isso. Aí a gente escolhe. Dependendo se for uma dança de guerra, a gente não vai dançar com vestido. A gente vai dançar com uma calça, com uma bata. Se for algo mais angelical, a gente vai colocar uma saia. Enfim, aí a gente vai sendo direcionados pelo Senhor nesse quesito. Exatamente. Até a questão dos objetos cênicos também. Então, tudo depende do que você vai trazer, né? Você vai trazer cura, libertação? A gente pode trazer algemas, nós podemos trazer tecidos, a Bíblia. Se é uma cura para o mundo, uma cura para o país, a bandeira do país, a globo do mundo também, o terrestre. Tem várias coisas que a gente pode trazer como ato profético, né? Então, a gente também busca fazer, principalmente a dança espontânea. A gente trabalha bastante os atos proféticos pela dança espontânea. Dança coreografada também, mas é que a dança coreografada, ela é como eu falei antes, ela tem um tema específico, às vezes ela não nos dá tanta abertura, né? Ela tem meio que um protocolo, né? Ela não nos dá tanta abertura. Mas a dança espontânea não é algo espontâneo, né? Então, nós temos mais liberdade. E como é que é, tipo, na prática, assim, a dança espontânea para dança coreografada? Claro, vocês têm uma... É como... Vamos pegar um outro exemplo, assim, como na música, né? Tem uma música que ela começa assim, tem uma sequência, uma organização. Fazer igual, né? E espontaneamente ali na dança, como é que funciona na prática, assim? Tipo, vocês vão direcionados, vocês fazem uma coisa meio... eu sei fazer espaço, como é que é? Tem coisas que nós conversamos, né? Vamos usar a Bíblia para até porque a gente tem que ter esse relacionamento, principalmente se a gente está dançando em duplo ou em trio, não sou eu sozinha, né? Então eu tenho que ter um alinhamento com a pessoa que está, exatamente, uma interação, exatamente, com a pessoa que está dançando comigo. Então nesse momento nós pedimos a Bíblia, né? Só que a gente não faz, a maioria das vezes a gente não fala, tu faz a mão assim, eu faço o pé assim. Não, porque é algo espontâneo. Então nós buscamos, né, ser o mais espontâneo possível, menos coreografado. E tem ministérios que não, tem ministérios que preferem meio que coreografar o espontâneo. Mas não é algo, exatamente, mas é algo que para nós não funciona muito. Tem algumas coisas que sim, nós combinamos, né? Pra ter aquela interação, principalmente quando nós usamos objetos cênicos, né? Mas 99% é espontâneo. E a gente sempre diz que a gente dá o que tem, né? Então, a dança espontânea ela só flui quando você é um adorador espontâneo. Quando aquilo pra ti já é algo natural, né? No dia a dia. Exatamente, já não é forçado e também não é difícil de se fazer. Entende? Eu, pelo menos, vejo que muitas meninas não têm dificuldade de fazer a dança espontânea, porque aquilo já faz parte da vida delas. É ser espontâneo. E outra coisa, como é que vocês estão falando em ato profético? O que seria, né, para quem não entende, o que é um ato profético? E o que é um ato profético na dança? O ato profético é você profetizar algo sobre alguém. Profetizar, por exemplo, a cura sobre o Brasil. Entende? Então, é uma profecia liberada, né? É um movimento liberado. Se nós vamos... Lançada? Exato, mais ou menos, é um movimento de lançado, né? Como se fosse isso.
E tem a ligação também com a música, né? Porque daí o louvor também tá envolvido. Então, enquanto o louvor está ministrando, por exemplo, cura, libertação, o ministro está lá, de repente parou o louvor, começou... Então o ministério tem que ter essa sensibilidade de ir junto, né? Não dá pra ficar, né? É uma sensibilidade também pela igreja, né? Então tem que entender o que está acontecendo na igreja, o que o ministro do louvor está tentando passar para a igreja, para você ir junto com ele, na mesma linha. Então se ele está lá, eu libero cura, por exemplo, aquela música em seu nome, né? Para poder em seu nome Jesus para curar e libertar. Então nós vamos fazer um movimento profético declarando correntes, cadeias, e Declarando a cura, né? Exatamente. Entendi. É algo que está indo junto com o louvor. A dança moderna é muito ligada ao que está sendo dito na música, né? E a dança coreografada é na mesma linha, né? Por exemplo, nessa dança do congresso, a gente tem um ato profético, né? Então, já combinamos? Dia 10 de setembro, Congresso de Jovens. Nós temos um ato profético, que aí a gente ministra algo sobre aquela situação, né? E através dos nossos movimentos, a gente libera essa unção, né, sobre aquilo. Tá? A gente faz essa repetição nos ensaios, mas o nosso foco é no dia da ministração, para a gente levar as pessoas que estão assistindo a liberar essa profecia junto conosco. Né? Porque na maioria das vezes não é algo pensado todo mundo exatamente junto. Você faz um profético com os braços, você se movimenta, assim como nós fizemos na ministração de domingo. Nós profetizamos a libertação sobre a personagem Bianca da nossa peça. Sim. Então nós determinamos aquilo com os nossos movimentos, que ela ia ser curada, que ela ia ser liberta daquilo. Então é mais ou menos assim que funciona. E tem muitos movimentos que eles são chaves, eles são, como eu vou explicar assim, ferramentas espirituais. Exato. Tá? Eu já não tenho isso assistindo, não tenho nada, sabe? Mas eu já não tenho assistindo. Em determinado momento da música, como tudo tá ligado, música, né? A nossa vida, enfim. Mas um específico movimento, focado naquilo, cara, parece que foi assim, palpável a presença, aquele agir, sabe? Aquela transformação, aquela mensagem entregue. Então, tem movimentos específicos também, cara. E eu acho bem, bem top mesmo isso, cara. Porque é só quem assiste ao vivo, sabe, pra entender. Às vezes você não vai entender. Também se entende, sabe, em vídeos, assim. Mas o ao vivo, ele é espetacular. Assim como o louvor, né? O louvor também é. Você ouve ele, você já tem essa ambiência, né? Você já sente palpavelmente a presença do Espírito Santo. Mas presencial, então, às vezes é o triplo. Verdade. E às vezes a pessoa, ela já ouviu várias vezes aquele louvor, né? Ela ouviu aquele louvor, mas ela ainda não teve dimensão do que aquilo está sendo dito, né? Do que está sendo dito. E daí quando ela vem na dança, olha que É isso que é essa música isso, tá falando. gente. Verdade. É isso, entendeu? Ou nunca sentiu nada, às vezes, ouvindo algo, ou a primeira vez vem na igreja, e através do movimento ela sente alguma coisa. Então, porque a pessoa ela é visual também, né? As pessoas elas são visuais, assim como elas. Tem pessoas que são muito ministradas pelo ouvir, tem pessoas que são muito ministradas pelo ver. Então É multiformidade, né? exatamente. É assim que funciona, né, o grupo do Senhor, né? Cada um com a sua função e vamos ganhando vidas através disso. Show de bola. E como é que é, tipo, pra nós, assim, que fizemos parte, por exemplo, parte de um corpo, né? Quem sabe muitos estão assistindo aqui, fazem parte, né, de uma igreja, enfim, conhecem, né? Já conheceram o ministério, fazem parte do ministério. Mas lá fora, pra quem não tem conhecimento, como é que é visto, assim, a dança lá fora, né? Olha, a dança, ela, pela nossa experiência, ela é vista conforme nós levamos, entende? Porque o ministro, se ele é dentro da igreja, ele se leva fora, aliás, o que ele é dentro da igreja, ele vai levar uma seriedade para as pessoas. Mas às vezes os ministérios de dança, às vezes as pessoas não conseguem levar a sério o ministério de dança porque os ministros ainda não entenderam o lugar deles, entende? Então, se as pessoas não respeitam ou não acham que aquilo tem base espiritual, às vezes a culpa é minha, entendeu? Então, eu como ministra de dança tenho que entender que a pessoa só vai mudar o pensamento dela a partir do momento em que eu mostrar Jesus através da minha dança. Porque às vezes as pessoas, elas estão no altar com um figurino bonitinho, mas elas saem da igreja, ela não é a mesma coisa. Entende? Então é preciso a gente valorizar o que nós estamos fazendo na igreja. Porque se tem música, tem consagração, tem leitura da palavra, nós vivemos em união, em comunhão, e buscamos ser mais próximas de Jesus possível, as pessoas, é um automático, entende? Não é preciso eu chegar e falar, eu sou cristã, né? Eu oro, eu jejuo, a pessoa ela vai saber. A pessoa que tem sensibilidade espiritual, ela não é preciso, não é muito pelo falar, é pelo agir, né? Então as pessoas de fora não respeitam o ministério de dança quando eu não respeito o meu ministério. Quando eu estou banalizando o que eu estou fazendo. Uma coisa que eu carrego comigo sempre é que a chave para a verdadeira adoração é a exclusividade. Não tem como eu, Maria Luísa, sou a filha dos pastores, faço parte do Ministério de Dança há 15 anos, e eu dentro da igreja nas segundas-feiras estou aqui, estou ensaiando, estou entregando meu corpo para o Senhor, e durante a semana, na terça, na quarta-feira, eu estou dançando Música do Mundo, lá na minha escola, eu estou falando palavrão, porque a minha adoração não vai ser verdadeira, porque eu não vou estar fazendo nada mais do que uma encenação. E a dança, ela é vista por muitas pessoas de uma forma equivocada como apenas uma apresentação. Mas, na verdade, ela é o reflexo das boas obras do Senhor e daquilo que Ele tem ministrado em nós. Então, para mim ser uma verdadeira adoradora, para mim ser uma verdadeira
cristã, uma verdadeira bailarina e uma verdadeira profeta que dança, eu preciso ser exclusiva do Senhor. O meu coração precisa estar 100% voltado para a obra, 100% voltado a realizar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque a gente não pode ter duas caras, a gente não pode ser uma pessoa dentro da igreja, dentro do ensaio, glória a Deus e aleluia, o Senhor é dono da minha vida, e nos outros dias, no meio das pessoas mundanas, a gente fala palavrão, a gente xinga as pessoas, a gente realmente não dá esse verdadeiro exemplo. Porque a partir do momento que uma pessoa, eu vou lá naquela igreja, e aí por acaso aquela pessoa me vê lá dançando e pensa, caraca, mas é a mesma pessoa, tipo, o que ela tá fazendo ali? E aquilo já começa a criar um ambiente que não é mais agradável ao Senhor, porque aquilo começa a trazer uma dúvida, começa a trazer sério que isso é um cristão, os cristãos são assim, então, eles se dizem crente, creem na Bíblia, a palavra, de oração, e fazem isso, né? Então a nossa exclusividade é a chave para todas as coisas. E é importante, né, lembrar que Deus nos chamou para ser luz no mundo, né? Não uma estrelinha da igreja. Então, não adianta tu querer colocar uma máscara e dançar perfeitamente. Daqui a pouco a pessoa até tem técnica, né, suficiente, mas não tem unção. E não tem como ter uma coisa e não ter outra. É o que a Maí falou. Isso é muito sério. É muito sério e não é só para o ministério de dança. É para o cristão. O cristão, ele não pode ser uma coisa na frente da igreja, uma coisa na frente das pessoas, e fora, nas redes sociais, ser outra pessoa. Olhar outras coisas. Exatamente. Né? Voltar os seus olhos para tipos de conteúdo que não condiz, ou acreditar em coisas que são contra a palavra. É porque a gente fala que nós cristãos, como filhos do Deus vivo, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E também na Bíblia fala que a lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Então como é que eu vou acreditar e vou levar uma coisa para aquelas pessoas onde eu deveria estar sendo luz, que contradiz aquilo que me traz a luz? Né? Então isso é no nosso falar, no nosso agir, em todas as questões. E isso reflete no nosso ministério também. Isso reflete no nosso chamado porque acaba nos bloqueando da gente ver algo sobrenatural. E a partir do momento que uma ministra está bloqueada, está vivendo em pecado, todo o ministério sofre as suas consequências. Porque a gente não consegue fluir juntos, porque nós somos um corpo. Então não tem como os dois pés andarem para trás se o tronco está parado. Não tem. Então por isso que nós precisamos sempre buscar a sermos melhor em Cristo. Não para as pessoas, mas para Cristo. Porque não é sobre nós, mas sim sobre aquilo que nós somos chamados para fazer. Então, eu acho assim, tem muita similaridade com o Ministério do Louvor, muita, demais, assim. E tem umas coisas assim que a dança, assim como a música hoje, como o louvor, é muito poluído lá fora. Hoje você vê, meu Deus, abre certos aplicativos aí, você vê, e essa exposição, né, que independente se o cara tá ministrando com música ou com, né, ou dançando, ele está se expondo ali, né, ele está se expondo, e essa exposição, às vezes, gente do céu, cara, é tipo homens dançando certas coisas que não tem lógica, mulheres fazendo bem pior, e daí como que a gente vai jurar, né, duas fontes, né, não tem como, a palavra diz isso, né. E levar Jesus a sério, cara. A gente tem que levar Jesus a sério. Se tu vai assumir um compromisso, entendeu? Faz valer a pena, leve a sério. Porque eu acho que uma das coisas que mais seremos cobrados é fazer as pessoas se enganarem de quem é Deus. Entendeu? Por exemplo, você vem, né, conhecer a igreja, daí tô lá ministrando e tal. Aí eu boto, meu Deus, prego muito bem, eu falo muito bem, ministro maravilhosamente, eu danço muito bem, qualquer coisa que for no ministério. É assim, nossa, meu Deus, o que é isso, né, cara? Aí eu boto ela fora, né? A gente comentou, inclusive, né? Tipo, eu falo que Deus é fiel, mas eu não pago as minhas contas, né? Então eu não sou fiel. Aí eu falo que Deus é amor, mas o primeiro que eu encontro eu quero me matar. É banalizar o evangelho, banalizar o nome de Jesus. Banalizar muito, sabe? E essa que é a principal dificuldade. Hoje a gente conseguir mostrar que não é Jesus, não é Deus. Né? Essa imagem não é de Deus, essa imagem é de um povo que não soube dar valor ao nome de Jesus, entendeu? Não soube valorizar o evangelho, entendeu? Porque o Jesus verdadeiro, o Deus verdadeiro que a gente busca, né, com toda a nossa sede aqui nesse lugar, ele é um Deus de amor, é um Deus de justiça também. Então tem muita coisa complexa demais, né? A gente vive Deus todo dia, não tem como você definir em uma palavra, né? Nós somos a imagem e semelhança. E outra coisa também que vocês falaram referente à dança é que o ministro, quando ele está ministrando, ele não consegue entregar aquilo que ele não tem, né? Então, se eu estou dançando músicas, né, que não adoram a Deus, né? Se eu estou dançando, fazendo algo que não precisa ser música, qualquer coisa que não adora a Deus, mas no momento de dançar, eu vou, né, tá com o meu copo, digamos assim, com 50% de coisas do mundo e 50% de coisas de Deus, né? Eu vou entregar o quê? Peguei só coisa santa, vai ter unção? Não, eu vou entregar tudo aquela sujeira também. Então vai ser visível para quem tem intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um óculos para cristão, cara. O Espírito Santo é o nosso óculos de grau para cristão. Quem não enxerga é uma lanterna e um óculos na nossa mão. A gente enxerga tudo, ele revela tudo. 5 minutos com uma pessoa, você sabe como ela é, como ela fala, enfim, tu já conhece quase tudo. Não porque a gente tem essa capacidade, porque o Espírito Santo ele revela. Não adianta, as pessoas lá fora no mundo falam, o santo não bate.
Mas o nosso santo, e só existe um santo, né? Ele revela tudo, é realmente isso, entendeu? Então, a gente nota, então, uma pessoa que está ali no altar fazendo algo que tem alguma coisa para ser alinhada ainda, quem tem intimidade com o Espírito Santo nota. Exatamente. E a palavra diz, né? Sede santo porque eu sou santo. Sim. Então, precisa santidade. É a palavra santidade. Relacionamento e intimidade com o Senhor. Porque quem já pisou no Santo dos Santos tem outro lugar nessa vida. Então, ou você é ou você não é, né? Ou é ou não é. É 880. Eu tô grávida ou não tô grávida. Exatamente. É como você falou, na Bíblia diz, tem como jorrar de uma fonte água doce, água salgada. Ou você é cristão, ou você não é. E se você está em um ministério, se você está dentro da igreja com duas caras, você vai ser cobrado por isso. Vai ser cobrado por isso. Então a gente precisa levar a sério o que nós fazemos. É sério, porque nós estamos levando o nome de Jesus, mas não estamos refletindo a face dele. Entende? E tem muitas igrejas, tem muitas igrejas também que não entendem o ministério de dança, não entendem a dança. Muitos pastores não entendem a Não fomos chamados para ser vazios, nós fomos chamados para ser cheios e transbordar sobre outras vidas. Então, se a pessoa está lá no altar com a sua vida vazia, ela não está entregando nada. Pelo contrário, que nem a Maria falou, ela está ainda impedindo que o ministério flua para entregar algo para o Senhor. funcionando, não Está tá funcionando. fluindo. É que nem o Alexandre falava, é uma prótese, ela funciona, mas ela não flui. E isso é assim, ó, eu assisti um vídeo de um pastor falando, cara, se você não tá... a pessoa que não tá entendendo isso, que tá desenvolvendo, levando Jesus a sério mesmo no seu ministério, ela é um atrapalho grande pro ministério, cara. Tropeço, né? Grande, porque, por exemplo, no louvor, o baterista lá, ou sei lá, o cara que canta, não tá levando sua vida, ou o cara que toca lá o violão, ele vai começar a errar, vai começar, entendeu? Ele vai estragar a adoração de todo aquele contexto por causa de uma pessoa. Sim. E tem muito ministério, cara, que acontece isso. Muito ministério. Então, o alinhamento espiritual do corpo ministerial, ele é muito importante. Muito importante. Ministro de louvor, ministro de dança, ministro da palavra, tem que ter esse discernimento de que o corpo ele só consegue ser ferramenta poderosa de Deus quando o corpo está alinhado, tá? Mas não é alinhado assim, é alinhado, cara, alinhado. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Vamos puxar corda aqui, vamos puxar corda aqui. Entendeu? Não adianta eu puxar corda aqui, o cara se deitar na corda, o outro puxar pro outro lado, não vai funcionar. Entendeu? Sim. Então tem que ter alinhamento. Não é só no ministério, é na igreja, né? E essa é a importância de todos estarem sempre na mesma visão, né? Porque é o que a gente sempre conversa entre nós. É sempre ressaltado isso quando a gente vai ministrar. A gente não precisa entregar uma coisa perfeita. Sim. Porque perfeito é só Jesus. Então, se a gente tentar fazer algo perfeito, primeiro que a gente vai se frustrar. Porque a gente não vai conseguir. E uma frase que a minha mãe falou para nós ontem e que fala muito comigo até agora, que eu estava comentando com as meninas antes, é que o perfeito não é o essencial. Se você fizer algo perfeito e vazio, você não fez nada. Mas se você fizer algo simples, mas cheio do Espírito Santo, isso vai valer muito mais do que qualquer outra coisa perfeita, com os melhores figurinos, com os figurinos mais caros, com os objetos cênicos mais cheios de brilho, mais incríveis do universo, com as melhores iluminações. Isso não vale de nada se a essência do Espírito Santo não estiver dentro de nós. Precisamos ter a nossa vida no altar, né? E ter a essência de adorador. E como é que funciona? Tipo assim, como a Maia falou, às vezes o cara tá com... Vamos pegar novamente louvor. Tá com um violão com 3 cordas lá no interior. E a unção que esse cara consegue entregar é assim, não chega aos pés, às vezes, de uma banda com nome, com instrumentos e luz e tudo mais, entende? Exato. Porque não se trata de um instrumento ou técnica apenas. Se trata muito mais também do espiritual, cara. Exato. Davi era um pastor de ovelhas. Naquela época, pastor de ovelhas era o menor, sabe? Tanto que ele cuidava das ovelhas que nem eram dele, né? Era do irmão mais velho dele. E ele com a sua harpa lá, ó, tocava, entendeu? Ele não diz na palavra, claro, mas creio eu que ele não fez nenhum curso de música, entendeu? Ele deve ter aprendido com alguém, assim, como muitos também aprendem vendo, enfim. E então, assim, ó, não se trata de ter o melhor objeto cênico, de ter a melhor roupa, de ter a melhor
tudo. Não, é relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é obedecer a palavra dele. E outra coisinha é que assim, às vezes, cara, a gente não entende porque as coisas não acontecem, né? Porque as coisas não acontecem como? Fiz uma dança, né? Criei uma coreografia maravilhosa, ministrei para a igreja e parece que a igreja não, né, não foi, entendeu? E tem tempo para todas as coisas, entendeu? Há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Então, se você hoje está num lugar, entenda que o seu processo está passando, mas futuramente você vai estar em outro lugar. Deus tem planejado outra coisa. E o que Deus planejou para a vida dessa mulher aqui não é a mesma coisa para mim. O que Deus planejou para a vida de determinado pastor lá não é a mesma coisa para mim, entendeu? Ele criou aquela pessoa para ter determinada coisa, para estar lá. Assim como o presidente, por exemplo, ou sei lá, um governador. Ele criou o governador para estar lá governando. Ele que intitula as autoridades. Sim. Ele não me botou lá. Então, é ele que tem que ser o ministro. É verdade. E se você hoje é ministro, não seja exímio, líder, não se exime das suas responsabilidades também. Exato. Porque será cobrado disso. E às vezes nós ministramos, que nem tu falou, e a igreja não sente nada. Mas daqui a pouco você está só semeando ainda. Não é tempo Chegou de... o momento de Exato. plantar, de Colheita. colher, quer dizer. De colher, exatamente. Daqui a pouco você nem vai ver essa colheita. É verdade. Você vai estar colhendo hoje, aqui, amanhã lá. Vai ser outra E daqui pessoa. a pouco, 2 anos, leva 1 ano, 2 anos para começar, entende? A frutificar. É tipo evangelismo, né? Exatamente, é igual. Evangelismo, você aham. evangeliza uma pessoa, tipo, vai num lugar pra fazer evangelismo, daí todo mundo fica, não sei o quê. Mas às vezes aquela semente demorou muito mais tempo pra germinar, porque é um processo diferente. Claro. E quem vai colher vai ser outra pessoa, vai Exato. ser, ou sei lá, né, na verdade a colheita é do Senhor, né, mas tipo, vai ser fruto pra outro lugar. E nós falamos com propriedade, como ministério, que nós Sim. plantamos sementes em 2018 que nós estamos colhendo agora. Uhum. E eu creio que tem outras que nós colheremos ainda mais adiante, Exatamente. né? Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então, se você está nesse lugar, né? Se você está dentro do ministério, semeie muito, porque nós precisamos alcançar Exato. o máximo de pessoas que nós conseguirmos, porque a volta do Senhor Jesus está próxima, né? Bem próximo. E o nosso chamado é fazer discípulos, e para iniciar um propósito de um discípulo, uma semente precisa crescer, né? Um amor precisa ser aceso, uma chama precisa ser acesa, e nós somos os responsáveis por isso, das multiformidades que o corpo apresenta, na palavra, no louvor, na dança, no teatro, enfim, né? Exatamente. E a responsabilidade nossa manter o fogo aceso, né? Então é nós que temos que limpar o altar todos os dias, nós que temos que manter aceso aquilo ali. Então se tá pequenininha, chama, coloca mais lenha. Vamos lá. Não pode desistir. E é que nem a Mai falou, nós estamos colhendo hoje algo que já foi plantado. Então Deus precisa apenas de corações dispostos. Porque às vezes as pessoas elas querem do dia para a noite, mas elas não estão dispostas a passar o processo. E nós precisamos estar dispostos a dizer, eis-me aqui. Sim. Né? E Então, apagar esse envia-me. preço, né? Envia-me, mas daí a gente volta no que a gente falou antes. Deus só vai enviar quando você receber. Então, senta, receba, aprenda, aí o Senhor vai te enviar para o propósito dele. E entenda que o propósito é diferente, como você falou, o governador tem o propósito dele, eu tenho o meu. E as pessoas, às vezes, elas se frustram porque elas estão em um mesmo Se ministério comparam. e há comparação. Almejam estar em A outro lugar, outra né? pessoa tá indo e eu não. E ela não entendeu que o propósito dela às vezes é diferente. Aí ela fica uma vida olhando o propósito da outra, tentando fazer igual, imitando as mesmas coisas para ver se entra no mesmo ritmo, no mesmo eixo, e não vai, não flui, porque não é para aquilo que ela foi criada. Então, precisa ter uma identidade estabelecida e um coração disposto para o que Deus chamar. E nós Daqui a- precisamos nos orgulhar daquilo que nós fazemos, Exato. né? Uhum. Não ficar almejando fazer, nossa, eu danço, mas eu queria cantar igual o Júnior canta. Não, se eu não canto igual o Júnior canta é porque não é pra mim fazer isso. Tem que ter Né? Eu contentamento queria com o que pregar Deus tão, dá. tão bem. Queria pegar como meu pastor prega, nossa, não é pra mim. Precisa estar contente com o que o Senhor te deu, né? Mas isso não vai me impedir um dia. É. Isso não impede Nós precisamos também. exercitar, né? Se aquilo queima Exato. no teu coração,
busque, se prepare, tá? Ah, eu queria tocar como tal pessoa. Você está no banco lá, mas eu queria... Mas se aquilo que no teu coração, vai atrás, cara. Busque, né? De Espírito Santo, eu falo por mim. Nós somos responsáveis pela nossa capacitação. Mas o maior capacitador é o Espírito Santo. Exato. Nossa, o Espírito Santo, cara, pra mim foi o maior professor que eu já tive até hoje. Exatamente. Ele é tremendo. E daqui a pouco Deus vai te chamar para estar em um altar dançando, mas daqui a pouco Ele vai te chamar para estar em uma rua evangelizando com a sua dança. Daqui a pouco Ele vai te chamar para estar no louvor cantando numa igreja ou em um evento grande, mas daqui a pouco é lá dentro dos hospitais que você precisa levar o louvor. E daí as pessoas elas começam a entrar em um processo, né? Então elas precisam entender para quê? Para que elas foram chamadas. Porque daqui a pouco eu fui chamada para dançar na rua, no evangelismo, não fui chamada para ir para as nações dançando, né? Se for isso, amém, glória a Deus, estamos aqui. E precisamos de pessoas. Nosso né? currículo no céu, ele não é assim, preguei para uma igreja, preguei para 50 mil pessoas. Nosso currículo no céu vai ser quantas almas deram frutos. Exato. Quantas almas você jogou a semente e deram frutos. Esse é o nosso galardão no céu. Não está dizendo lá para quantas pessoas você prega, o quão bom você é naquilo. E às vezes nós nem temos noção, né, de quantas pessoas vão, né, realmente, onde vai frutificar. Nós vamos semeando e orando, né? E um dia, talvez nós veremos, talvez não. Né? E o maior meio de evangelismo é a nossa vida. No maior meio não, existem vários meios, mas assim, como a gente falou aqui no início, não adianta eu ir lá falar para a pessoa, Deus te ama, não sei o que, e eu ser outra pessoa. Então, o maior meio de evangelismo sou eu. Pro teu vizinho, você quer evangelizar teu vizinho, seja uma pessoa conforme a palavra, entendeu? Reflita Jesus nas suas ações, tenha os frutos do Espírito, tenha sabedoria, busque discernimento, age de maneira correta, pague suas contas, entendeu? Seja íntegro, né? Seja íntegro naquilo que você faz, seja tudo, sério naquilo que você faz, entendeu? Porque se a gente começar a tratar a dança como brincadeira aqui, ninguém vai levar a sério. Exatamente. Se eu tratar, vou me candidatar a prefeito de São Miguel, mas eu levar na brincadeira, como eu tô fazendo agora, ninguém vai levar a sério, entendeu? Então, se a gente vai fazer uma coisa para Deus, leve a sério aquilo, não leve tudo na brincadeira. E às vezes as pessoas querem ganhar almas para Jesus, mas nem cumprimenta o vizinho, né? Sim. Aí quer ganhar o vizinho para Jesus Não e não dá nem bom dia. Não né? mostra os dentes. Quero ser um porta-voz do Espírito Santo. Me O usa, Espírito Santo eis-me coloca aqui. a pessoa ali e fica assim, Me ó. usa, eis-me aqui, Senhor. Daí. Exatamente. E eu fico muito, não é a palavra revoltada, mas eu fico muito indignada quando ministros de dança não levam a seriedade, que é. Mas não é só ministros, é membros, sabe? Eu digo porque eu convívio, né? Sim. Membros de todo o corpo Exato. de Cristo, né? Membros. Porque às vezes as pessoas, elas passam anos no ministério e elas estão iguais de como elas entraram. Entende? As outras pessoas, elas às vezes vão alavancando, vão indo, vão entendendo, vão voando, vão voando, e tem aquele que tá paradão. Sempre Então é reclamando preciso- das mesmas coisas. Sempre é Zona de conforto. zona de conforto. Tá ótimo assim. Tá ótimo. Cheguei no meu auge. Acho que eu não sou capaz de isso. mais nada, é isso aí. Era isso. E não é, o Senhor falou, Jesus falou que obras maiores nós faríamos. Então nós temos que buscar isso, né? Porque nós vamos fazer obras maiores sentado num banco, só falando, Senhor, tô aqui. Eu preciso levantar da cadeira e agir. Você tem que estudar, vai estudar. Você tem que orar, vai orar. Você tem que jejuar, vai jejuar. Se você não consegue fazer o giro, treine. Não sabe fazer o rolamento? Treine. Outra coisa, né? Às vezes a gente tá falando aqui para muitos ministros, mas às vezes a palavra, né? Existem muitos pastores que a palavra, né, é algo muito complexo, que, né, não conseguem capacitar-se sozinho, entendeu? E isso não é só no pastoreio, isso é em vários ministérios. Peça ajuda, cara. Essa ajuda. Eu, como eu falei pra vocês aqui, 20 anos inserido na música. Tô fazendo aula de música aqui na igreja. Entendeu? Porque a parte teórica, entendeu? Eu não tenho. Então, não é que eu tô pedindo ajuda. Eu fui atrás de ajuda, entendeu? Eu quero me aprofundar. Quero ser edificado em conhecimento teórico para que quando eu for precisar, né? Ou quando for útil, não. A teoria é muito importante para qualquer tipo de ministério. Sim. Com certeza. Mas, então, assim, ó, peça ajuda. Não tô conseguindo? Peça ajuda. Chama. Se você tá com dificuldade em qualquer âmbito do seu ministério, seja dança, seja louvor, seja pastoreio, qualquer ministério, evangelismo, intercessão,
diaconato. Deixa nos comentários aqui, peça ajuda. A gente conhece pessoas Sim. maravilhosas, cara, para estar ajudando Pode vocês. auxiliar, né? Entendeu? Exatamente. Não que somos alguma coisa, misericórdia, mas o que nós pudermos estar ajudando para a edificação do corpo de Cristo, eis-me aqui, senão eu estou negligenciando aquilo que Deus me deu, porque talentos e dons não são para mim. Exato. O que Ele me deu não é para que eu toque para mim, ai que música bonita, é para outros, é para o corpo de Cristo, entendeu? Exatamente. O único dom que Deus nos dá, que é a edificação própria, é o dom de línguas, né? E essa edificação própria, mas é assunto para outro tema. Sim, Mas sim. dons, talentos, ministério, é tudo para o Servir. corpo. É para servir, né? Exatamente. Então, independente do ministério que você está, independente do que Jesus te chamou para fazer, faça com excelência, leve Jesus a sério, porque os fins dos tempos, eles estão aí, eles nem estão próximos mais, porque nós já estamos vivendo É. os fins dos tempos, e Jesus, ele vai voltar, e às vezes as pessoas, elas vivem como se Jesus não fosse voltar, Né? então elas estão falando algo que elas nem Não acreditam. acredito. Tem muita verdade. gente que não acredita Porque se no que prega. acreditasse que Jesus ia voltar daqui 5 Não. minutos, atitudes e ações seriam diferentes. Tem gente que não acredita no inferno. Tem muita gente que não acredita no inferno. E acreditando ou não, o crer, né, é um requisito para o céu, não para o inferno. Verdade. Então, se você não acredita no inferno, comece a acreditar no céu, pelo menos. Que daí você... Porque é verdade, gente. Tem muita gente, muito pastor, que a gente vê tanto escândalo. Não estamos generalizando, mas tem tanto Sim. escândalo que se acreditassem realmente no que falam, né? Enfim, Tá bom, pego. é isso aí, é isso que eu ia falar. Valeu, povo. Glória a Obrigado. Deus. Fica Deus com Deus. abençoe. Até a Pai seja próxima. convosco.